O garçom chegou com 2 tigelas de macarrão. A cliente olhou com desdém e soltou para o filho: se você não estudar, vai acabar igual a ele, sendo garçom. Mas, para surpresa geral, veio a notícia de que aquele garçom era o maior pontuador nacional no exame de admissão à universidade. A mulher ficou sem reação. O garçom, por outro lado, parecia nem ligar. Ele já tinha recebido propostas de 2 universidades de peso, Pequim e Harvard. Sem pestanejar, escolheu Pequim. Um estrangeiro, curioso, perguntou por que ele não escolheu Harvard, e ele respondeu sem titubear: amo meu país e estudo para levantá-lo. Quero que os estrangeiros respeitem a nossa terra. Com a carta de admissão na mão, seu maior desejo era contar a boa nova ao professor que o criou. Mas, naquele instante, recebeu a ligação da filha do professor dizendo que ele havia sofrido um acidente. Correndo ao hospital, o jovem descobriu que o professor tinha ELA, uma doença sem cura. Ali estava o homem que o resgatou das ruas, o ensinou a ler, a ser alguém melhor e o tratou como filho. O estado do professor era grave, e o jovem tomou uma decisão: largaria a universidade para trabalhar e cuidar dele. Ao ouvir isso, o professor não segurou a raiva. Disse que o esforço de anos não podia ir por água abaixo. Tamanha emoção fez o professor cuspir sangue. O jovem tentou argumentar que a matrícula era cara demais e que ele não podia tirar o futuro da garota da família. Mas ela, com o coração grande, abriu mão da própria vaga, prometendo esperá-lo. Antes de ir, o jovem jurou que alcançaria grandes conquistas para retribuir tudo ao professor. E assim, 6 anos se passaram. Durante esse tempo, não se ouviu falar do jovem. A saúde do professor, porém, só piorava. Mas ele nunca perdeu a esperança no rapaz. O que ele não sabia era que o jovem estava desenvolvendo um remédio revolucionário para a ELA. O resultado? Ele conseguiu. Transformou uma doença sem cura em tratável e foi premiado pelo governo com 1 bilhão de yuans. Agora rico e respeitado, o jovem sentiu que era hora de voltar e agradecer ao professor. Mas o tempo não tinha sido generoso. Já voltamos com o vídeo. Deixe seu celular com a sua cara com o Neon Love. Personalize seu teclado com temas incríveis e exclusivos. Tudo isso sem pagar nada. Clique no link abaixo e transforme o visual do seu teclado agora mesmo. O professor estava debilitado e o custo do tratamento era altíssimo: 200 mil yuans. A garota juntou tudo o que pôde, mas ainda não era suficiente. No dia da homenagem ao professor, sem opções, a garota o levou ao evento, tentando arrecadar ajuda dos ex-alunos. Porém, muitos agora ricos, além de se recusarem a ajudar, debocharam do professor. Um deles chegou a dizer que, sendo velho, ele devia desistir do tratamento e não gastar recursos do país. Desesperada, a garota implorou por ajuda, mas foi humilhada. Um deles ainda alfinetou que, por não aceitar presentes no passado, agora estava pagando o preço. Indignada, a garota enfrentou os ex-alunos, mas acabou expulsa. Nesse momento, o jovem entrou na sala. Ao ver a cena, seus olhos encheram de lágrimas. A irmã do professor, furiosa, o esbofeteou, acusando-o de ter sumido por 6 anos enquanto o professor adoecia esperando por ele. O jovem tentou explicar, mas os ex-alunos continuaram zombando, dizendo que ele só tinha voltado porque não havia conseguido sucesso e que, como garçom pobre, não era digno de estar ali. Um deles ainda provocou, dizendo que ali todos eram milionários e ele não tinha lugar entre eles. Com um sorriso frio, o jovem respondeu: trabalhei duro por todos esses anos para retribuir ao homem que me criou. Então, revelou o medicamento milagroso que havia desenvolvido. Todos ficaram boquiabertos.